Por que judeus insistem em falar com uma parede? Existe um entendimento errado de que o templo que Deus ordenou Salomão a construir continue naquele lugar em Jerusalém. No passado, o templo de Deus era em Jerusalém, mas foi destruído, e hoje uma mesquita islâmica ocupa seu lugar. Só restou o muro de arrimo do aterro, onde ficava a esplanada do templo. Deus permitiu sua destruição para deixar claro que não aceita mais orações feitas em Jerusalém, num monte ou qualquer lugar que as pessoas chamem de templo. Hoje, o templo do Espírito de Deus é o corpo do crente em Jesus, e coletivamente é a reunião dos crentes. Infelizmente, os judeus ignoram isso e insistem em conversar com uma parede, o que não tem efeito algum. O pior é que cristãos sem noção imitam isso, construindo seus próprios templos, achando que Deus habita em templos feitos por mãos humanas. Um erro citado nos capítulos 7 e 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Uma outra passagem também, que estão usando muito nessa crise, as redes sociais, todo mundo cita essa passagem. Ela está em 2 Crônicas 7:12. Ela diz assim, no segundo livro de Crônicas, isso está no Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 12. O que é, qual era o momento aqui? Salomão tinha acabado de construir o templo de Deus. Entenda o seguinte, só existe um templo de Deus no mundo. Aquela coisa na esquina que você chama de igreja, não é templo de Deus, ok? A igreja é a reunião dos salvos, a igreja é um conjunto de pessoas, não é um edifício de pedras, tijolos, com um sino, uma torre, uma cruz no topo, não é, isso não é igreja. Isso é um templo, no sentido humano da palavra, mas não é o templo de Deus. O único templo de Deus é aquele que ele mandou construir em Jerusalém, e Salomão construiu em Jerusalém, e não tem cruz em cima, não tem sino em cima, nada disso. Esse era o templo de Deus, o lugar de habitação de Deus na terra. Hoje, nessa atual dispensação, Deus permitiu que o templo fosse demolido e raspado, para não ficar nada, ficou só o muro de arrimo. Ficou aquele muro de arrimo que segura o aterro do templo, está lá aquele muro. E os judeus ficam lá orando para esse muro, achando que Deus está escutando. Não está, eles estão em rebeldia contra Deus. Teve até um caso de um jornalista que chegou para um velhinho lá nesse muro e falou assim, escuta, você está orando por esse muro? A vida inteira eu passei orando aqui. E como que você se sente? Como se estivesse falando com uma parede. Claro, porque ele não recebe os pedidos que ele faz naquele muro. Deus não está ali mais. Hoje, o templo de Deus é cada um que crê em Cristo como Salvador, porque é feito templo do Espírito Santo de Deus. E o templo de Deus é também a igreja, a casa de Deus na terra é a igreja, é o conjunto dos salvos. Não é mais um edifício de pedras. O Senhor Jesus falou para a mulher samaritana, vocês adoram aqui ou ali, nós adoramos nesse monte, etc. Mas vem a hora e agora é que cada um adorará a Deus em espírito e em verdade, que não vai ser mais aqui em Jerusalém, ou no monte, ou em qualquer coisa. Então, só para abrir esse parêntese, para explicar que o templo que Deus tinha ordenado construir, e Salomão construiu, esse momento é que tinha acabado de construir o templo. Vamos lá. Salomão santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto e oferta de alimentos. E assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa, e vou passar mais para frente agora. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, no versículo 11, e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então, se você acha que tem algum templo ali na esquina, que aquilo ali é templo de Deus, dê uma olhada lá, se eles estão matando animais, derramando sangue, porque isso era o que acontecia no templo de Deus, o sacrifício de sangue. É claro que ninguém está fazendo isso, né? Então não é o templo de Deus aquele ali da esquina.
O Senhor apareceu, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Entendeu aí? De que lugar a oração que era feita? Deste lugar, o templo de Deus na terra. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E aí ele vai falar mais vezes, depois em outras passagens também, que as orações dirigidas àquela casa, Deus escutaria. Agora, isso não é para o cristão, isso é para o judeu. O povo que era identificado pelo nome do Senhor, pelo nome de Jeová, no Antigo Testamento eram os judeus, não eram os cristãos. Eram os judeus. E não tem um templo hoje para você ir lá orar. É uma bobagem muito grande falar assim, precisamos abrir os templos, porque as pessoas precisam abrir que templo? Você vai, a não ser que você faça uma cesárea em alguma mulher crente, aí você está abrindo o templo, porque hoje o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Isso está muito claro na doutrina que foi dada aos apóstolos. Então, esqueça achar que orando virado para Jerusalém, como Daniel fazia corretamente quando ele estava no exílio na Babilônia, ele abria as janelas e orava virado para Jerusalém, porque era assim que Deus tinha ordenado, porque Jerusalém estava a casa de Deus, ali o templo do Senhor. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O Senhor Jeová, que é Jesus no Antigo Testamento, falou isso, naquele lugar que estava ali na terra, aquele templo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.